Neemias capítulo 8, verso 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Feche seus olhos, você que está em casa conosco. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite, e sabemos, meu Pai, que o Teu Espírito, Ele é onipresente, meu Pai. O Senhor sabe, Senhor, e conhece os nossos corações. O Senhor sabe, Deus, que estamos aqui reunidos, mas estamos conectados uns com os outros, meu Pai, passando, Senhor, esses dias difíceis. Meu Deus, quantos irmãos não estiveram, meu Pai, presos, estiveram impedidos, meu Pai, de estarem cultuando ao Senhor abertamente, mas quem sabe, Senhor, naquelas catacumbas onde eles se escondiam, eles transmitiam mensagens uns para os outros, meu Pai, através de escritos, assim como Paulo, quando se encontrava em prisões, ele compartilhava com a Tua igreja aquilo que o Teu Espírito ministrava, Senhor, porque ele não podia estar ali presente. Ele desejava muitas vezes estar presente, mas não podia. Aqui, Senhor, estamos nós desejando, meu Pai, estar unidos, desejando, meu Pai, estar em um só corpo, desejando, Senhor, que a Tua igreja estivesse aqui repleta, para que o Teu Espírito, Senhor, pudesse se manifestar de acordo com a multiforme graça que é dado a cada um, de acordo com os dons, com os talentos, para que o Teu corpo pudesse, meu Pai, ser edificado mutuamente. Mas nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite, porque entendemos, meu Pai, que a Tua graça já nos alcançou, e que nesses dias, meu Deus, em que estamos impedidos de estarmos cultuando juntos, nesse momento tão difícil, meu Pai, esse momento tão complexo, meu Pai, para a Tua igreja, mas sabemos que o Teu Espírito há de visitar cada um dos que estão em casa, que o Teu Espírito, Senhor, há de trazer, meu Pai, essa porção, meu Pai, para que eles possam ser nutridos aonde eles estiverem, até que tudo isso passe, meu Deus, e que a Tua mão e o Teu poder possa restabelecer a Tua casa da forma, Senhor, como ela deve ser, em nome de Jesus. Queridos, quando nós vamos estudar a história do povo de Deus, há um momento crítico, um primeiro momento crítico, daquilo que Deus havia dito a esse povo, sobre eles não andarem na sua lei, sobre eles não andarem de acordo com a sua vontade. Deus coloca diante do seu povo dois caminhos. Deus não desce do céu, não manda o anjo amarrar ninguém e obrigar ninguém a cumprir a sua lei. Mas Deus coloca: eis que eu coloco diante de ti a minha lei. Dois caminhos, escolham entre a bênção e a maldição, mas eu sendo vocês, eu escolheria a bênção. E a gente vê que o povo logo se desvia dos ensinamentos que é dado por Deus. Eles conseguem encher o limite da ira de Deus, até que depois de avisar por diversas vezes, por mandar diversos profetas, Deus permite que o inimigo venha sobre o seu povo. Deus tira a sua mão e permite que o povo que levava o seu nome fosse vencido. E a Bíblia vai contar que esse povo é levado agora ao cativeiro, e ali eles perdem o direito de propriedade das suas terras, eles passam a ser governados por leis estrangeiras, eles passam a ser humilhados aonde eles estão, mas tem um tempo também do castigo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que o que está acontecendo lá fora
está chegando também dentro das igrejas. Deus talvez esteja permitindo nesse tempo que essa peste ela venha para nivelar o que está acontecendo em muitas igrejas. E talvez seja necessário também uma reflexão nossa, porque nós também somos a igreja do Senhor. Nós não estamos aqui nos colocando jamais acima do que está estabelecido por Deus. Mas é exatamente, irmãos, no momento das tempestades. A Bíblia nos fala claramente que a diferença entre o que ouve e pratica a palavra de Deus, do que ouve e não pratica, não é no tempo da bonança, mas é exatamente na tempestade. É quando os ventos vêm, é quando a chuva vem, que vai ser revelado o que está por dentro, que vai ser revelado o que está por baixo, é que vai ser revelado aonde está o firme fundamento das coisas. Estamos vivendo um tempo em que abrir igreja virou moda, em que dizer que é crente, a mesma coisa. Dizer que é povo de Deus, Jesus no seu tempo, já muito depois desse tempo da escravidão, em que nós estamos nos reportando, chega para aquela geração e diz: olha, vocês se orgulham em dizer que são filhos de Abraão, mas a comparação que eu faço é que até dessas pedras que são, elas existem, mas elas não vivem. Elas existem, elas estão aqui, mas elas não têm vida, e elas não pensam, elas não têm raciocínio. E dessas pedras que são coisas, são objetos, até disso aqui, Deus pode fazer filho de Abraão. É tão inútil para vocês se escudarem nessa descendência, como seria se Deus dissesse que essas pedras são descendência de Abraão. E a verdade é que Deus, quando separou o seu povo sobre a face da terra, Ele queria para si um povo santo. Ele queria um povo que Ele pudesse derramar a sua graça, um povo que Ele pudesse derramar as suas bênçãos, um povo que Ele pudesse abençoar sem medida. Mas Ele queria um povo que fosse santo sobre a face da terra, um povo que carregasse o símbolo da sua prosperidade em Deus. E quando esse povo se corrompe, quando esse povo se afasta da lei de Deus e vai para o cativeiro, a praga chega, a peste chega, a maldição que estava na lei chega, até que chega o tempo de Deus restabelecer o seu povo, porque o interesse de restabelecer o povo é de Deus, porque foi Deus quem separou o povo. Deus queria um povo santo sobre a face da terra. Não foi Abraão quem primeiro procurou a Deus para fazer uma aliança, mas foi Deus quem procurou Abraão para fazer uma aliança, porque Deus tinha interesse em fazer separação na terra de um povo santo. E quando esse povo vai para o cativeiro, que eles vivem lá, chega o tempo determinado por Deus de se reconstruir a cidade, um tempo de reconstrução, e Deus move o coração do rei. Deus começa a usar ali a vida de Neemias para que retorne à cidade, e o que Neemias encontra é um fracasso total. Ele encontra os muros derrubados, encontra as portas queimadas a fogo. Não havia mais separação, não havia mais limites. O pecado do povo que levou eles àquela situação de cativeiro e levou eles àquela situação de derrota, foi algo tão terrível que a própria cidade estava desolada, a própria cidade estava sem fronteiras. Muito próximo do tempo que nós temos vivido. A gente não sabe aonde termina o território da igreja e aonde começa o território do mundo. O mundanismo invadindo a igreja. A ideia de poder fazer tudo que é lícito, porque tudo me é lícito, sem esquecer do que Paulo também disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não são pecados, tem coisas que você não vai achar na Bíblia escrito de forma expressa: não faça, não toque, não prove, não vai estar lá,
Mas você tem que ser capaz de saber, você que anda em comunhão com Deus, você que anda em comunhão com o Espírito Santo de Deus, você tem a capacidade de discernir o que lhe convém e o que não lhe convém. Esse povo vivia exatamente um período de sincretismo religioso, aonde se pegava coisas de outras religiões e se trazia para dentro da igreja. Os muros da igreja estavam desaparecendo. O que é que se faz dentro da igreja? O que é que a lei de Deus mandou a gente fazer? O que é que a Bíblia nos ensinou? E muitas pessoas procurando na filosofia respostas para dar ao povo, procurando nas ciências formas de tratar o povo. Irmãos, a ciência é a ciência, ela está fora dos muros da igreja. Deus criou, o homem deu inteligência ao homem para explorar a medicina, e não há pecado nisso. Você pode ir ao médico, você pode tomar um remédio, mas a questão é, desse muro para dentro, o que acontece aqui, tudo é espiritual, e nós temos a compreensão de que o mundo do espírito, ele é muito superior ao mundo físico que nós vemos. A questão é que quando falta a presença de Deus, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. Nós temos que trazer algo para o povo ver, temos que trazer algo para o povo tocar, algo para o povo sentir, porque se eu entrar pelaquela porta e eu não vou ter a convicção de que a presença de Deus está dentro da igreja, eu não vou sentir a presença de Deus, pelo menos me dá um pedaço de papel com a oração para eu sair daqui e me sentir realizado. Pelo menos toca na minha cabeça, pastor, porque o Senhor tocando em mim, eu vou me sentir de alguma forma envolvido, de alguma forma, faz alguma coisa, toca fogo em papéis aqui dentro da igreja, porque se nós vermos alguma coisa, talvez isso nos influencie, talvez isso mova a nossa fé, e nós nem percebemos, quando as pessoas vão trazendo coisas que acontecem em religiões pagãs, em religiões que não estão escrituradas na Bíblia, rituais que não foram estabelecidos por Deus, não vamos percebendo. Por quê? Porque os muros estão sendo quebrados, você não vê mais a separação, eu não consigo ver mais por onde entrou. Por quê? Porque não tem porta, as portas foram tocadas fogo, não existe porta. Quando não existe porta, eu não sei quando eu entro e quando eu saio, não sei quando eu estou na igreja e quando eu estou no mundo, eu não sei, não vejo mais separação. Só que Deus, é Ele agora quem tem de novo a iniciativa de reestruturar o seu povo. E aqui eu preciso que você entenda, é possível que eu não consiga terminar essa ministração hoje, mas existem fases de reestruturação. Deus, Ele começa restaurando os limites físicos da sua igreja, os limites físicos da cidade santa. Vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir aquilo que nós estamos vendo, vamos reconstruir os limites, vamos reconstruir as portas. E essa é uma parte que a restauração física, ela muitas vezes é necessária. A forma de nós nos comportarmos, a forma do crente lidar com as questões que acontecem aí fora, isso vai sendo corrigido por Deus. Só que quando nós achamos que a cidade agora está edificada, que os muros estão no lugar, as portas foram assentadas nos seus devidos lugares, chega uma reforma agora que ela vai demorar muito mais tempo, porque não é uma reforma do que está fora, mas é uma reforma do que está dentro. Observe, e isso é muito importante a gente entender. O povo foi levado da cidade porque eles estavam descumprindo a lei de Deus. A cidade foi destruída porque o povo estava descumprindo a lei de Deus. Só que Deus primeiro traz o povo de volta para a cidade. Deus restaura primeiro a estrutura física da cidade. E depois que as coisas estão começando a aparecer que estão no lugar, Deus agora faz com que a lei se manifeste. Porque não adianta reestruturar fisicamente as coisas, não adianta restabelecer muro, não adianta restabelecer porta, não adianta.
se não for restabelecido o que causou a destruição. Não adianta você tentar tratar o sintoma se você não descobrir a causa. Tem pessoas que às vezes todos os dias sentem uma dor. Eu sinto uma dor e aí toma analgésico. O analgésico ele só trata o sintoma. Dor é um sintoma. Você não vai no médico, passa numa máquina de raio-x e aí vai vir o diagnóstico do médico. Qual é a doença dele? A doença dele é dor. Não existe essa doença chamada dor. O médico pode até dizer que não sabe qual é a causa e lhe dizer que você tem uma dor crônica, mas dor não é diagnóstico. Qual é a causa da dor? Não sei, mas que tem uma dor, tem. Aí você vai entrar na máquina de raio-x e ele vai dizer, olha, você está sentindo dor na perna porque o osso da sua perna está quebrado. Eu senti uma dor, eu fui pescar e comecei a sentir uma dor no dedo. Daqui a pouco o dedo foi travando, eu não conseguia mais mexer. Passei 6 meses sentindo dor. E eu estava gostando, porque eu ia para a escola, aí a professora escrevia aquele mundaréu de coisa no quadro, mandava escrever, né? E eu ia dizer, ó professora, eu não posso escrever não, porque meu dedo está com uma bola gigante aqui, e eu estou sentindo dor. Aí eu não escrevia nada. Só que chegou uma hora que o dedo endureceu e não mexia mais. E eu estava sentindo dor. Quando eu fui fazer o exame, o médico detectou que tinha uma espinha de peixe no meio da junta do meu dedo. E já tinha passado tanto tempo que o corpo já tinha envolvido aquilo ali. O corpo não absorveu aquilo ali. Aquilo estava ali, já tinha 6 meses. Mas o corpo não absorveu, mas envolveu. E se ele tentasse abrir ali o meu dedo para tentar tirar, ele poderia danificar o meu dedo. Eu tive que passar por um processo cirúrgico para travar toda a circulação de sangue do braço. Tive que tomar uma anestesia do corpo inteiro para poder abrir o dedo, para de forma cirúrgica, lá em milimétrica, ele achar um pedacinho de espinho transparente de peixe no meio da junta do dedo. Eu tenho essa espinhazinha até hoje lá em casa guardada. Assim, irmãos, é o pecado. A desobediência à lei de Deus. Quando ela se infiltra, quando ela entra, ela não vai ser absorvida. O pecado na minha vida, na sua vida, ele nunca vai fazer parte natural da nossa vida. Ele pode até não estar lhe incomodando todo o tempo, mas ele está ali, e uma hora ele vai se manifestar. Ele pode estar lhe causando um dano maior. O seu corpo pode ter mascarado aquele corpo estranho que está ali, mas ele está lhe incapacitando para alguma coisa. Pode ser algo tão pequeno e insignificante como uma espinha de peixe no meio da junta do dedo. Mas são pequenas brechas, são pequenos pecados que vão abrindo portas para que coisas piores aconteçam depois, até que Deus permite que o mal venha sobre o seu próprio povo, porque aquele povo estava vivendo na desobediência. Mas quando Deus agora resolve restaurar, Deus não volta tratando primeiro pelo fim das coisas. Ele poderia ter começado logo, olha, só vou restabelecer a cidade de vocês, só vou permitir que se construa, se primeiro vocês se voltarem a mim. Se vocês pegarem a lei e começarem a me obedecer, eu vou pensar no caso de vocês. Não foi assim. Deus primeiro permitiu que eles construíssem, permitiu que eles voltassem, permitiu que eles se estabelecessem. E depois que eles estavam ali, agora Deus faz com que a sua lei seja apresentada. Eu acho interessante porque no livro de Neemias, no capítulo 9, um capítulo na frente, no verso 2 e 3, você vai ver a seguinte frase, ele vai dizer, os que eram de ascendência israelitas, tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas, confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Preste atenção, irmãos. A igreja está vivendo um tempo de desafio.
A igreja está sendo confrontada. O inimigo chegou dentro da igreja. O coronavírus não ficou do lado de fora. E nem ficou lá batendo, dizendo: eis que estou à porta e bato. A revelação diz que quem estava do lado de fora não foi o coronavírus, foi Jesus. O coronavírus entrou na igreja, mas Jesus ficou do lado de fora batendo. Estou à porta e bato. Se você não abrir a porta para eu entrar, o coronavírus já entrou. E hoje as igrejas estão sendo obrigadas a reduzirem os seus espaços de culto, estão sendo obrigadas a diminuírem a quantidade de pessoas dentro das igrejas. Outras estão sendo obrigadas a fechar, porque não tem mais como nem fazer uma transmissão online, porque não tem tecnologia para isso. E Jesus do lado de fora estava batendo antes e dizendo: olha, deixa eu entrar, eu quero cear com vocês. Mas a pergunta é: onde estava o livro da lei quando o povo foi para o cativeiro? Quem estava dando atenção à lei do Senhor? A pergunta é: aonde estavam as leis de Deus quando essa praga começou? Se você perguntar a um jovem, um adolescente sobre o manual do iPhone 10, é possível que ele lhe fale sobre tudo, lhe diga todas as funcionalidades. Se eu perguntar, não vou nem perguntar, mas se você digitar no YouTube e procurar aí Free Fire, você vai achar milhões e milhões de pessoas acessando esse conteúdo e interagindo nele. Mas pergunta a um jovem, crente, filho de crente, quais são os 10 mandamentos? Só os 10, não precisa de muita coisa, eu só quero os 10. Faça esse desafio você mesmo com você mesmo aí. Não precisa você manifestar nada no chat não, irmãos. Mas estamos falando de coisas simples. Só dos 10 mandamentos. Pensa aí, pega um papelzinho, vai anotando para ver se você chega nos 10. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fui confrontado porque eu não sabia os 10. Eu achava que eu sabia. Mas fui fazendo conta, parei em 6, 7. E o resto eu não sabia mais. E olha que eu nasci na igreja e, enfim, meu pai sempre tinha o costume de estar contando para a gente história da Bíblia, contando coisas da Bíblia, mas eu não sabia. Existe aquele que sabe e desobedece de forma deliberada, mas tem aquele outro que tropeça, porque ele não sabe mais a lei de Deus. E a lei de Deus estava esquecida. Quando a lei começou a ser lida, irmãos, a Bíblia mostra um momento de constrangimento muito grande, um momento em que as pessoas começaram a se entristecer, ao ponto de Neemias e o sacerdote Esdras dizer ao povo: olha, hoje não é dia de tristeza, a alegria do Senhor tem que ser a nossa força, se alegrem. Mas o povo olhava e dizia: rapaz, hoje era dia de nós celebrarmos a Deus, Deus instituiu festa das cabanas e a gente perdeu isso, a gente não cumpre mais as coisas que Deus pediu a gente, nós não nos esforçamos mais para fazer a vontade de Deus, os nossos cultos eles não são mais para agradar a Deus, nós não estamos nos reunindo mais para cumprir a vontade de Deus, mas todas as nossas reuniões estão sendo voltadas para nós mesmos. Estamos apresentando Deus como alguém que está aqui na igreja para nos servir. E olhe, quando Deus ainda não é desafiado no meio da própria igreja. Se tu és o filho de Deus, desça da cruz. Talvez a frase não seja bem essa, mas quantos não já desafiaram a Deus? Se o Senhor disse, o Senhor vai ter que fazer. E invocamos sobre as nossas vidas com total irreverência o sacrifício de Cristo. Porque o que nos dá acesso a Deus, antes para você chegar a Deus e você poder cultuar a Deus ali e pedir perdão pelos seus pecados para que a sua oração fosse ouvida através do sacerdote, você precisava de um sacrifício. Você precisava apresentar diante de Deus o sangue de um animal, você tinha um ritual para isso. E por que hoje as igrejas não têm mais altares para matarmos animais? Porque hoje, sobre as nossas vidas, o que nos dá acesso a Deus é o sangue de Jesus Cristo. Mas será que eu entendo a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros quando eu vou fazer uma simples oração?
E entendo que essa oração hoje só chega diante do trono de Deus por causa do sangue de Cristo Jesus. E eu entendo perfeitamente que Ele se entregou naquela cruz, não para que eu viesse agora com o sangue dele nas minhas mãos, me apresentar ali diante de Deus, porque se Ele é o meu sacerdote, Ele está me substituindo. Então, quando eu entro diante de Deus, é o sangue dele que me cobre. Será que eu tenho reverência diante de Deus para entender a responsabilidade que está sobre mim, para entender o nível de comprometimento que está sobre mim, quando eu invoco sobre mim mesmo agora o sangue de Cristo Jesus para qualquer coisa? Uma vez eu fiquei constrangido, muito constrangido, eu fiquei, por uma coisa simples. A gente tocava, né, eu tocava guitarra, enfim, e um dia a gente foi fazer um culto na igreja, a gente foi convidado, e eu tinha deixado a guitarra na igreja, alguém tinha usado durante a semana, e não tinha limpado a guitarra, e corda de guitarra, eu pelo menos usava um tempo, todas as vezes que eu terminava de tocar, eu tinha um sprayzinho de WD, passava na flanela, passava nas cordas, então minha corda durava bom tempo. Eu tinha um cuidado de sempre limpar as cordas quando eu terminava de tocar com spray de WD. A minha mão, ela transpira muito, e quem pegou durante a semana para tocar não teve o mesmo cuidado. E quando eu cheguei na igreja para tocar, que eu tirei o instrumento da capa, as cordas estavam parecendo linha de empinar raia temperada. Passei o dedo, cortei logo o dedo na corda, de tão enferrujada que ela estava, e amolada. Estava, porque fica igual a linha, quem empinou a raia sabe, ali é lisinha. Quando você passa a cola e o vidro, ele passa no dedo, já vai comendo o seu dedo ali, né? O dedo vai ficando grosso. Já quebrei muita garrafa, irmão, já fiz muita cola para temperar a raia. E a corda estava assim, a corda toda enferrujada. Tinha uma irmã, que ela era esposa de um dos membros da banda, que quando viu a situação, e a gente tinha que subir para tocar, já estava na beira do púlpito ali da igreja, que eu fui tirar o instrumento, e aquela aflição, como é que toca agora? Como é que faz solo agora, com as cordas arrancando um pedaço do dedo? Ela pegou a fralda da filha dela, uma fralda de pano, e me deu para eu passar nas cordas. Entenda, eu tocar naquele dia, eu entendia que o sacrifício que alguém, pode ser uma coisa simples, uma coisa besta, mas que para o momento e para a circunstância ela não tinha obrigação nenhuma de fazer. Agora imagine se eu ainda digo a ela: ô minha irmã, não foi o caso, não teve isso, mas eu quero lhe mostrar o que é irreverência. Se eu chego para ela: ô minha irmã, me perdoe, mas essa fralda está fedendo a mijo, está com cheiro de xixi de macaco. Você já pensou? O nível de desrespeito que seria com a pessoa, por uma coisa simples, por uma fralda do filho dela que ela me deu. Como é que eu agora apresento o sangue de Cristo Jesus, do Filho de Deus, eu levo diante de Deus o sangue do próprio Filho dele sobre mim, para exigir de Deus ainda, de forma irreverente? Quem sou eu para me apresentar diante de Deus com orgulho, quando sobre mim, para eu chegar já à presença dele, o que está sobre mim já é a manifestação plena do seu amor, que é o sangue do seu Filho sobre mim mesmo. É como se Jesus olhasse para a gente e dissesse: você só está aqui pelo meu sangue. Como é que você entra ainda na minha presença de forma tão arrogante, de forma tão prepotente, como se você fosse alguma coisa? Você nem estaria diante do meu Pai se não fosse o meu sangue, que foi vertido pela sua própria culpa, pelo seu próprio pecado. E a gente perde essa visão até que a lei se manifesta de novo, até que você adentra de novo ao nível de santidade de Deus. Porque o que era que a lei fazia? A lei revelava a vontade de Deus, a lei revelava os mandamentos de Deus. E para que servia a vontade de Deus e a manifestação da sua autoridade? Exatamente para que aquele povo fosse separado sobre a face da terra, para que aquele povo fosse um povo que andasse agora não como o homem sempre andou sobre a face da terra, seguindo o seu próprio entendimento, mas agora que um povo fosse guiado e direcionado pelo próprio Deus. Através de quê? Da sua lei. O povo perdeu a visão da lei.
A cidade santa destruída. Mas Deus começa a restaurar pequenas coisas, pequenos tijolos. E nós estamos vivendo tempo em que nós estamos vendo em algumas situações de Deus já se movendo, de Deus já trazendo entendimento. Só que agora, irmãos, quando a lei foi exposta, não foi mais Deus quem teve que fazer nada, foi agora o homem. A Bíblia diz que eles não viveram ali um avivamento de congressos, porque nós cristãos estamos nos acostumando a isso. A gente vai vivendo uma vida de frieza espiritual, a gente sai pelaquela porta, vai cuidar dos nossos problemas, mas a gente espera o próximo congresso, a gente espera o próximo encontro internacional dos conferencistas, porque eu vou lá, e lá alguém vai me dar uma profecia, porque lá eu vou chegar, e Deus vai falar comigo. Mas eu passo o mês todo sem falar com Deus. Eu entro na minha casa, saio da minha casa, e não falo com Deus. Mas eu espero que no dia do avivamento pontual, eu limito os avivamentos aos dias que eu posso participar do avivamento. Eu posso participar do avivamento no domingo de noite, mas não todo domingo, porque tem domingo que eu estou cansado, eu não posso vir para a igreja. Então é bom que o avivamento aconteça no dia do congresso dos jovens. Aí eu estou lá para ser avivado. Mas os outros cultos são cultos normais, são cultos padrões, são cultos que eu não sou obrigado a sentir a presença de Deus, são cultos que eu posso entrar na igreja de qualquer jeito, mas quando chegar o congresso, aí eu vou me avivar, me preparar para me encontrar pontualmente com Deus. O povo foi um dia, ouviu a lei, o povo se entristeceu. Não, ouvir a lei de Deus, irmãos, causa a dor, causa a lei de Deus, ela expõe primeiro ao homem o seu pecado, expõe ao homem a sua condição de miserável. Mas a mesma lei que mostra o pecado do homem é a mesma lei que traz a esperança da redenção, a esperança da salvação. Hoje não é dia de ninguém se entristecer pelos seus pecados. Se Deus está revelando a vocês a sua lei, é porque Ele está agora vendo que houve restauração, que vocês já estão prontos para receberem a lei, porque foi a muito custo que a cidade foi edificada, foi a muito custo que o templo está sendo edificado. Então agora a glória de Deus está pronta para voltar de novo para dentro da sua casa, porque vocês já repararam os muros, já taparam as brechas dos muros, já combateram os Tobias e os Sambalates que estavam aqui se opondo a essa obra. Vocês já resistiram a eles, vocês já conseguiram o favor do rei de novo, porque vocês invocaram aquilo que estava escrito no livro a respeito de vocês. Vocês sabem o que vocês têm direito, já invocaram o direito de vocês. O templo está aqui, e agora chegou a hora da lei. Irmãos, passaram 3 horas ouvindo a lei, mas passaram 3 horas também confessando os seus pecados e suas maldades. Aqui eu vou encerrar, nós vamos dar continuidade depois, e eu vou terminar com esse entendimento, que para mim é o que eu preciso passar para você ainda essa noite. Jargão gospel dos últimos tempos: Deus conhece os meus pecados. Jargão mais usado nesses tempos: Deus conhece as minhas falhas, eu não sou melhor do que ninguém. Olha, irmãos, o povo confessou os pecados e as maldades. Se você lesse apenas o livro de Neemias, você entenderia que o povo ficou ali só dizendo as suas mazelas. E tem pessoas que não têm, alguns escondem o pecado, esses ainda são os piores. Não como pessoas, não estou julgando moral, eu estou dizendo que são os piores porque vão ser mais difíceis de ser tratados. Mas às vezes, esses que são os que escondem os pecados, quando são surpreendidos, como foi Davi mandou matar o homem e ficou quieto. Ele não chegou no meio do povo e disse: olha, mandei matar o cara para ficar com a mulher dele. Ele não disse. Ele fez o negócio dele e ficou calado. Mas quando alguém chegou e disse: olha, Deus mandou dizer que você pecou, ele não contestou, ele disse: é verdade, pequei, mas a próxima mulher que aparecer aqui eu vou fazer a mesma coisa, porque Deus conhece o meu pecado. Essa é a verdade que você precisa entender. A confissão do pecado, ela não é o suficiente, se ela não vier
acompanhada do arrependimento. Mulher, cadê os teus acusadores? A mulher foi pega em adultério, estava em pecado. Ela precisava confessar, mas o pecado dela? O pecado dela estava exposto para todo mundo ver. Talvez, se dependesse dela, vinha até Jesus e dizer: olha, Jesus, eu estava adulterando ali de madrugada, mas não precisou. Alguém trouxe o pecado dela e expôs diante de Jesus. E Jesus disse: olha, mulher, que você pecou eu já sei, mas agora vá. E quando você pecar de novo, mande alguém trazer você de novo para mim, porque aí eu vou olhar de novo, e aí toda vez você me conta que você cometeu o mesmo pecado, e aí vai ficar tudo certo. Foi isso? Não. Vá, mas não peques mais. A confissão, ela só tem validade no mundo do Espírito se ela for precedida de arrependimento. É o que confessa e deixa. E hoje nós estamos com essa falsa impressão, com essa falsa sensação de que apenas confessar o pecado, eu sou pecador, meu irmão, e está cheio de gente assim, porque eu saio de um nível da arrogância espiritual, em que eu sou super crente, cheio de pecadinhos escondidos, em que eu passo agora a assumir os meus pecados, mas eu assumo os pecadões. Quando eu escondia, para esconder coisas grandes dá mais trabalho, então eu escondi alguns pequenos, mas quando eu posso expor, eu me sinto à vontade agora para falar barbaridades que eu ando fazendo, porque Deus sabe que eu sou coitadinho, Deus sabe que eu sou pecador, não escondo de ninguém os meus pecados. Irmão, se você não esconde de ninguém os seus pecados, é você mesmo que está se condenando, porque Deus não vai ter misericórdia de quem apenas confessou os seus pecados. Porque não adiantaria nada Davi chegar lá e dizer: olha, mandei mesmo matar Urias e passei o sarrafo aí na mulher do cara. É para falar onde? Na rua? Se quiser eu subo na varanda e falo aí para todo mundo. Mas o próximo mulher que estiver tomando banho aí de bobeira, vou fazer a mesma coisa, porque Deus sabe que eu sou assim mesmo, descendente de Adão e meio torto. Irmãos, parece brincadeira, mas é uma verdade hoje dos crentes da nossa geração. Se acostumaram a falar o pecado e confessar e se fazer de coitadinho, e eu não posso vencer esse pecado, mas todo mundo sabe, Deus sabe, meu líder já sabe, todo mundo já sabe que eu cometo esse pecado, então deixa ele aí, meu pecado de estimação. Esse pecado de estimação vai levar para o inferno de estimação também, irmãos, porque no céu não vai entrar pecado. Confessa e deixa. Mas aqui no livro está dizendo só que o povo ficou confessando os pecados 3 horas. Se você prestar atenção, ele vai começar dizendo: os que eram de ascendência israelitas começaram se santificando, porque eles se separaram dos estrangeiros. Eu tenho que me separar. Eu tenho que me separar do mundo. Você vai ver no final dessa ministração, a gente vai entrar aqui em outro ponto a respeito de Moisés. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, está separado aqui, eu não vou conseguir falar mais hoje, mas você vai ver se cumprir perfeitamente o que Jesus disse no seu tempo. Olha, eu estou vindo aqui, vocês estão achando que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada, e de agora em diante o pai vai ficar contra o filho. Por que ele estava falando isso? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Quando a lei estamos construindo uma cidade, reconstruindo a cidade, estamos reconstruindo o templo de Deus, porque entendemos que precisamos da glória de Deus de volta. Não tem jeito, esse é o único caminho. Tem que reconstruir a cidade, tem que reconstruir o templo, mas se fizer tudo isso e a glória de Deus não voltar para o templo, tudo foi feito em vão. E para que a glória de Deus volte para o templo, precisa haver santidade no meio do povo. Para que haja santidade no meio do povo, a gente precisa achar a lei de Deus de novo. Vamos ler a lei? Vamos. E o que é que a gente vai começar fazendo? Vamos já nos separar. Não tem mais comunhão com trevas. Começou a se separar dos estrangeiros. Confessaram os pecados aqui, irmãos, não foi só dizer. Se você for ler o livro agora do sacerdote Esdras, no capítulo 10, do verso 2 ao 3, olha o que a Bíblia diz, e eu vou encerrar aqui. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras:
ou a confissão do pecado, fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes de povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Irmãos, não era simplesmente pegar um celular e jogar no lixo, não era simplesmente pegar uma roupa curta, aquela roupa que fica lá no fundo do guarda-roupa escondido, que é só no dia que sai com alguns amigos diferenciados, onde não vai ter crente, onde não vai ter ninguém da igreja para ver, que aí eu pego aquela roupa e uso, mas quando eu volto eu guardo de novo lá no lugar. Não tenho muitas, só tenho 2 ali, porque eu quero estar no contexto do meio social onde eu vou estar. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando daquilo que você faz em casa quando todo mundo está dormindo, sobre um comportamento, sobre um relacionamento que você está aí alimentando, um namorinho que você sabe que não é de Deus, vivendo em prostituição. Irmãos, eu não estou falando só do casamento, eu estou falando é dos filhos, porque esses relacionamentos geraram frutos, e agora que a lei de Deus foi lida, para viver de novo a santidade de Deus, para permitir, para se alinhar, para que a santidade de Deus voltasse para o seu templo, o povo ia ter que mandar os filhos e as mulheres embora. Já pensou, irmãos? Qual é o nível de exigência que Deus está fazendo, e o Espírito dele está fazendo conosco hoje? O que é que nós temos que deixar, o que é que nós temos que abandonar? Porque não adianta, irmãos, só reconstruir o que é visível, não adianta só reformar a igreja, não adianta só mudar os hábitos, não adianta só mudar o que está fora. É preciso que a glória de Deus volte para dentro da igreja. É preciso que o Espírito Santo de Deus volte a ter liberdade para se mover no meio da sua igreja, que haja separação mais uma vez. Quem é o povo de Deus sobre a face da terra? Porque enquanto o povo estava preso, escravizado na Babilônia, não tinha mais povo separado de Deus sobre a face da terra, porque o povo de Deus estava escravizado. E quem mora na Babilônia segue a lei da Babilônia. Chegou o ponto que Deus vai fazer uma reforma na sua casa. Já começou. Alguém já começou a botar uma pedra no muro. Outros já começaram a colocar as portas. Mas é exatamente nesse tempo, no tempo de perseguição, no tempo de angústia, no tempo de dor, no tempo do sofrimento, que a lei de Deus precisa ser lida. Que nós precisamos assumir o compromisso de ler a Bíblia, porque nós passamos dias, passamos horas, passamos a nossa vida quase toda agora presa em Instagram, em Facebook, em YouTube, vendo a vida dos outros, e não sabemos nada sobre a vida de Deus, nada sobre a lei de Deus, mas chegamos na igreja e queremos que Deus nos leve ao Santo dos Santos. Senhor, eu quero ir, eu quero estar aí, pisar no Santo dos Santos, que quem já pisou no santo, e a gente canta essas músicas, eu quero entrar na tua presença, a gente vai cantando e a gente vai falando, mas será que nós estamos preparados para isso? O que é que Deus já nos mostrou, o que é que a lei dele já nos mostrou, que nós precisamos deixar, do que é que nós precisamos sair, qual é o nível de santificação que Deus quer da gente, para que a glória dele possa voltar à sua casa. Eu vou dar continuidade nessa ministração na próxima quarta-feira, mas peço a você, que está em casa nesse momento, que está tendo a oportunidade de chegar em casa mais cedo, que você dedique um tempo à oração, dedique um tempo à palavra de Deus, que você pergunte ao Espírito de Deus o que é que precisa mudar na sua vida, porque se Deus reconstrói, permite a reconstrução dos muros, permite a reconstrução da porta, permite a reedificação do templo, mas não restaura o povo, não restabelece a sua lei, o resultado seria exatamente o mesmo do qual eles estavam vindo. Os escombros naquele chão revelavam um passado de desobediência a Deus.
As portas incendiadas eram testemunhas de uma geração que veio antes daquela, que se rebelou contra as leis de Deus. O que nós vamos fazer para mudar, para que o resultado seja diferente? De uma igreja hoje que parece um Sansão libertador cego, no meio de um templo pagão e as pessoas zombando dele. Você que curou os outros, por que você não cura a si mesmo? Por que você não desce da cruz, se você é o Filho de Deus? Sansão, você não era o cara que matava 1000 pessoas, por que agora você está aí servindo de palhaço para os outros? Por que a igreja de Cristo nesse tempo está tendo que se submeter a tudo que está sendo colocado aí fora? Aonde está o poder e a glória do Deus da igreja? Antes da peste vir, a Bíblia diz que para a igreja do fim, a igreja de Laodiceia, ele estava batendo na porta. Vocês estão procurando as minhas bênçãos, vocês estão me pedindo que abençoe o trabalho de vocês, vocês estão pedindo para ficar ricos, vocês estão pedindo para prosperar o dia todo e a noite toda, mas eu estou do lado de fora, batendo. Eu só preciso que vocês abram para eu entrar. Quantos ouviram o Senhor batendo na porta? Depois que a peste chega, todo mundo se lembra de Deus. Mas a glória, é Ele quem tem interesse de vir, é Ele quem estava batendo. Ele tem interesse de voltar, mas para que Ele volte ao seu lugar, as coisas precisam ser arrumadas, os muros precisam ser reedificados, as portas precisam ser reerguidas, e a lei dele precisa ser restabelecida. É um tempo de restabelecimento da lei de Deus no meio do seu povo. Amém? Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Deus...